Spin-offs. Coisa mais comum hoje em dia. Você pega uma série de sucesso, pega uma revista em quadrinhos, você fala assim, não, aqueles personagens secundários ali são muito legais. Daqui a pouco tem a série deles, daqui a pouco tem a revista própria deles. Tem pelo menos uma minissérie para você descobrir se o negócio vende bem ou não. Você não, né? A editora. E aí lançar a revista mensal. Tem um episódio especial só com aqueles personagens para ver se eles têm sua própria série e assim vai. Hoje isso é muito comum, mas nos anos 80 as editoras não se arriscavam desse jeito. E os X-Men começaram a dar grandes demonstrações de que seria uma equipe de sucesso quando, de todas as equipes da Marvel Comics, foi a primeira a eles arriscarem puxar um bracinho dela ali e criar um título de outros personagens e que não era um título solo. Personagens mutantes, apresentados assim no universo X-Men, vamos arriscar, vamos colocar eles lá. De quem que eu estou falando? Estou falando dos Novos Mutantes, personagens que estão para estrear no cinema, que já apareceram na série animada X-Men Evolution e que você vai saber tudo sobre eles agora no nosso X-Men Principais Personagens dessa semana. Os Novos Mutantes foram criados em 1982 por Chris Claremont e Bob McLeod em uma edição especial, a Graphic Marvel número 4. No Brasil, ela foi publicada agora recentemente na série Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, de número 99, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel Novos Mutantes. Mostra a estreia desses personagens. Eles foram ganhar título próprio no ano seguinte, um título muito longevo para uma equipe assim, derivada de X-Men, mas que mal apareceu nas páginas da revista X-Men. O título deles começou em 1983, foi só terminar em 1991, e ainda assim em 1991, o fim dos Novos Mutantes foi uma reciclagem. Os personagens, boa parte dos personagens voltou na forma da X-Force, que é inclusive uma equipe que tem vídeo aqui no nosso canal. Inclusive tem mais de um vídeo, mas a X-Force que eles se tornaram, a primeira X-Force, é o primeiro vídeo da nossa playlist X-Force, inclusive. Bom, os Novos Mutantes originais foram reunidos pelo Professor X, enquanto ele estava infectado pela ninhada. Inclusive, nós acabamos de contar, mas nós já contamos no canal uma história semelhante, que foi a reunião da Geração X, também nessa playlist X-Men Principais Personagens, e um pouco a gente falou lá no vídeo dos pedidos nos comentários Aliança Falange. O Professor X, ele alega que os X-Men foram dados como mortos durante a saga da Ninhada. Uma saga que inclusive vai ter vídeo aqui no canal neste domingo, no X-Men Sagas deste domingo, você pode esperar, vai conhecer essa saga clássica, a saga da Ninhada, um arco muito importante, capitaneado pelo Chris Claremont na revista mensal X-Men. Bom, durante essa saga, os X-Men se perderam no espaço, depois de terem sido capturados pela raça alienígena Ninhada, uma raça alienígena insetoide, que tem uma forma de reprodução muito parecida com o Alien, lá de Aliens, o Oitavo Passageiro. E, abduzidos por essas criaturas, só o Professor X permanece na Terra, mas ele também está infectado. Ele vai alegar que os X-Men foram dados como mortos e por isso ele está reunindo a nova geração de mutantes, que são os Novos Mutantes. Mas, na verdade, a rainha mãe da ninhada, que ele já está se transformando desde que foi infectado, porque a ninhada, diferente do Alien, não irrompe do peito das pessoas. Ela vai crescendo e assumindo o corpo e provocando mutações no corpo daquela pessoa até transformá-la num membro da ninhada. E o Professor X se tornando cada vez mais indo em direção a se tornar a rainha da ninhada, reúne os Novos Mutantes que na verdade iam ser infectados pelos ovos dessa rainha mãe e iam se tornar a nova geração da ninhada também, além de a nova geração de mutantes. Então iam surgir na Terra seres da ninhada com superpoderes, porque eles absorvem as características daquele hospedeiro que eles foram mutando até assumir o controle. Os Novos Mutantes foram salvos desse destino pelos X-Men. Vou contar melhor isso no vídeo de domingo. Mas aquela equipe reunida pelo Professor X continuou junto aos X-Men, continuou vivendo na Mansão Xavier. Foi treinada principalmente pelo Professor X, mas recebeu ajuda no seu treinamento de todos os X-Men que eram mais experientes do que eles. E se tornaram uma equipe de super-heróis. Essa formação original foi composta pela vietnamita Karma Chan Khoi Man, por Míssil,
americano, Samuel Guthrie. Por Lupina, escocesa, Anne Sinclair. Pela também americana, mas uma índia Cheyenne, Miragem, a Daniele Munstar. Mancha solar, um brasileiro, Roberto da Costa. Mancha solar, o brasileiro, parece que eles acham que quem vive nos trópicos tem que ter poder ligado ao calor. Ele absorve a energia do sol, ele é muito forte com essa energia, ele consegue fazer feitos equivalentes a um desses vários personagens da Marvel com super força. Ele briga de igual para igual com vários outros personagens que a gente vê que tem super força sempre. Ele é capaz de lançar isso na forma de rajadas. Ele também consegue derreter as coisas com o calor do seu corpo e também com suas rajadas, né? A Shankoiman, a Karma, é capaz de possuir pessoas. Ela assume o controle motor daquela pessoa, faz com que aquela pessoa faça o que ela quiser, consegue assumir o controle inclusive de mais de uma pessoa simultaneamente. A Lupina, o próprio nome diz, ela vira ela assume uma forma de lobo. Ela consegue inclusive ficar numa forma intermediária, mas ela também consegue assumir uma forma completa de lobo, quadrúpede, pequenininho ali, né? Se mudar até assumir essa forma. O míssil tem o poder de se propelir, e por isso que ele é chamado de míssil. Ele voa a altas velocidades e durante seu voo ele é invulnerável, então ele consegue atravessar superfícies, colidir com personagens mais fortes que eles, sem se ferir, mais forte que ele, sem se ferir. E Miragem tem um grau moderado de telepatia que a permite vislumbrar uma coisa muito específica, o principal medo das pessoas, e projetá-lo em sua mente, na forma de alucinações, ilusões. Inclusive, ilusões que todos podem ver, não só a pessoa que ela está afetando, né? Esse poder dela já variou, tá? Já aconteceu dela projetar poder só na mente da pessoa, já aconteceu dela projetar fisicamente para todos verem, fisicamente não, de maneira geral, e já aconteceu dela projetar fisicamente, depois de um contato que ela teve com um alto evolucionário, ela chegou a sofrer certa evolução e ela conseguia materializar coisas que normalmente ela faria apenas a ilusão dela. Mas essa equipe não ficaria assim. Ela, como todas as equipes do universo Marvel, principalmente as equipes mutantes, ela receberia a adição de vários personagens ao longo de suas aventuras. Então, mais uma brasileira entraria para essa equipe, só que não, meio engraçado isso, mas a Mara Áquila, que vive na Amazônia, nascida na Amazônia, portanto nascida na Amazônia e num pedaço da Amazônia que na aventura mostra o pedaço que está no Brasil, nas fronteiras nacionais brasileiras. Vai ingressar na equipe durante uma das missões, a missão que também vai apresentar Selene, depois nós vamos rever como Rainha Negra do Clube do Inferno e adversária dos X-Men. Mas a Mara Áquila não é exatamente brasileira, porque ela vive numa colônia de romanos da época do Império Romano, que se afastou muito do Império antes da queda, que se instalou na Amazônia brasileira e que perdeu contato com o Império quando ele caiu, mas que manteve sua cultura e sua tradição até os dias de hoje. A Mara tem o poder de se cobrir de magma, de produzir chamas, mas chamas vulcânicas, e de controlar o magma e vulcões e atividades vulcânicas próximos de si. Bom, além da Mara Áquila, também ao longo das aventuras dos Novos Mutantes foi apresentado o personagem Douglas Hansen, o mais não combativo dos Novos Mutantes. Douglas Hansen tem a habilidade de decifrar qualquer linguagem, de compreender qualquer linguagem, inclusive qualquer linguagem mesmo, inclusive as não faladas. Ele entende linguagem corporal, ele olha para a tela de programação do computador e entende o código binário e consegue se comunicar, inclusive se for uma inteligência artificial capaz de se comunicar. O Cifra tem um poder incrível, muito versátil, mas que o tornava certo peso para a equipe, que tinha que ser protegido todo o tempo. E o Erlock, o alienígena da raça Falange, a raça que é a principal ameaça da saga Aliança Falange, vídeo que eu já citei, que nós temos aqui no canal, que eu vou deixar nos cards para você poder dar uma conferida. O Erlock é uma espécie de mutante de sua raça, porque a Falange vive em coletividade. Eles têm uma única mente coletiva, mas o Erlock ele é individual. E mais do que isso, ele é individual mesmo, a ponto de ele conseguir rejeitar os impulsos de sua raça. Então, lá em seu mundo, ele deveria passar
conquistar outros planetas, conquistar, e uma das suas habilidades, né, ele pode assumir qualquer forma, ele é todo feito daquele tecido tecno-orgânico da falange, e ele é capaz de infectar outros seres vivos, inclusive ele o faz sem querer, ao tocar muitas vezes. E o Airlock deveria infectar o maior número de seres vivos possível, ele deveria absorver a essência vital e se tornar mais forte, e em algum momento derrotar, lutar contra seu pai, o Magus da raça, e ou vencê-lo e assumir o seu posto, ou ser morto por ele. Ele rejeita esse destino e foge, chegando à Terra e sendo encontrado pelos novos mutantes. Então ele rejeita os imperativos de sua raça, que são biológicos, né? Eles se alimentam absorvendo a essência vital dessa maneira, ele vai fazer isso de outra maneira junto com os novos mutantes, para não infectar seres vivos e principalmente seres vivos conscientes. E ele nega também sua cultura, ele não aceita essa cultura de destruição, ele não aceita confrontar o pai, mas teme, porque o pai vai vir buscá-lo para confrontá-lo ou absorvê-lo ou ser absorvido por ele. Inclusive o Magus vai ser um inimigo que os novos mutantes vão enfrentar em seu título original. A irmã de Colossus. Falei da origem dela aqui durante a saga Inferno. Ela era uma menina, não era da faixa etária dos novos mutantes, mas ela foi passar um tempo com seu irmão, e enquanto estava numa das bases que os X-Men usaram, uma base no Triângulo das Bermudas, que já foi uma base de Magneto, uma base que antes era um templo, ela encontra uma passagem para uma outra dimensão, o Limbo. Quando volta de lá, volta mais velha, porque no Limbo o tempo passa diferente. Seus poderes mutantes já afloraram, ela é capaz de criar discos de teleporte que atravessam o tempo, o espaço e os universos. Ela se tornou, inclusive, uma feiticeira no Limbo, treinada por um demônio Belasco. No Brasil, essas aventuras do título original dos Novos Mutantes, algumas edições foram publicadas na revista dos X-Men, mas principalmente as edições que tinham crossover com os próprios X-Men. As histórias dos Novos Mutantes que não envolviam os X-Men foram publicadas na revista do Incrível Hulk pela editora Abril. Era o famoso mix da Abril de que muita gente reclamava, onde você comprava uma revista de um herói mutante como Wolverine e ganhava de brinde Justiceiro. Ganhava de brinde aí Silver Sable numa história curtinha e outros personagens que não interessavam para aquele leitor estavam lá. E os leitores do Hulk ganharam de brinde os Novos Mutantes e nós, leitores de X-Men, com espaço na revista do Wolverine sendo ocupado por outros personagens não mutantes. Mas, fazer o quê? Bom, a equipe teve idas e vindas, os personagens sofreram transformações. Miragem, por exemplo, além da transformação de passar a materializar suas ilusões, depois ela perde isso. Ela vai numa das várias viagens, porque essa equipe é a que mais viaja para lá, a Asgard, a terra dos deuses, a terra do Thor. Ela vai se tornar uma valquíria, uma das cavaleiras da morte de Hela, que vão buscar as pessoas mortas nos campos de batalha para conduzi-las ou para Valhalla ou para Hel, né? Segundo a mitologia nórdica. Ela vai assumir esse posto, receber inclusive um cavalo alado que as valquírias possuem para poder fazer esse fim, vai poder levá-lo à Terra quando voltar. Karma também vai sofrer suas mutações, não são exatamente mutações, mas em uma de suas aventuras com os Novos Mutantes ela vai ser possuída pelo antigo inimigo de Xavier, o Rei das Sombras. O Rei das Sombras, há muito tempo desincorporado, vai usar o corpo de Karma, uma telepata muito poderosa, para controlar todos aqueles ao seu redor. Vai fazer os Novos Mutantes de marionete, vai fazer muitas outras pessoas de marionete. E como ele é hedonista, no tempo que ele possui o corpo de Karma, ela vai aumentar muito de peso, mas muito, assim, fora do normal. Mas o que é desenhado na revista em quadrinhos é mais do que obesidade mórbida que a gente conhece. Ela fica enorme. E por quê? Porque ele se torna um glutão terrível e ele não se importa com as consequências do corpo. Nós estamos falando com uma pessoa com desequilíbrio hormonal ou com uma necessidade devido à ansiedade de comer. Estamos falando de uma espécie, é como se fosse um encosto. Ele entra no corpo dela e ele quer consumir, porque aquele não é o corpo dele, ele não liga para isso. Ele quer sentir aquele prazer, quer sentir vários outros prazeres, inclusive o de humilhar as pessoas, que ele usa o poder dela, de controlar corpos para fazer isso, ele extrapola, porque é um grau moderado de telepatia que ela tem, ele extrapola, ele faz as pessoas dizerem coisas que elas não querem dizer, magoar umas às outras, e ele começa a se alimentar disso. O Rei das Sombras, eu falei disso na saga da Ilha Muir, ele se alimenta de energia negativa, né? Então é prazer dele destruir a vida das pessoas. Ele vai ser derrotado pelos Novos Mutantes, vai abandonar o corpo de Karma
E Karma, durante uma dessas várias viagens dos Novos Mutantes a Asgard, vai ter inclusive seu corpo restaurado magicamente ao que ele era em sua forma original por Loki. Depois dos Novos Mutantes prestarem uma ajuda ao Deus da Trapaça. Assim, prestam uma ajuda a ele para salvar Asgard, viu? Não é que eles se aliam ao Loki, mas no final ele concede várias coisas para eles. E uma delas é que Karma permaneça em sua forma original, porque ele já havia devolvido sua forma original para ela assim que eles chegaram a Asgard. Bom, mesmo assim Karma vai se separar da equipe. Nós vamos ver Karma durante um tempo na revista mensal do Wolverine. Karma vai se afastar da equipe porque ela tem irmãos. E durante a Guerra do Vietnã, no pós-Guerra do Vietnã, ela perdeu contato com esses irmãos. E aí ela vai se associar a um tio, que é um criminoso, mas que tem recursos para disponibilizar para ela na procura do seu irmão. Não é só ela que vai deixar a equipe. Os Novos Mutantes até então, eles eram orientados principalmente pelo Professor X. Mas, em Uncanny X-Men 200, o Professor X parte para o espaço. É a mesma revista do julgamento de Magneto, nós já falamos dela aqui em alguns vídeos. E o Professor X entrega a direção de sua escola, e os únicos alunos da escola eram os Novos Mutantes, para Magneto, que estava não só se redimindo, como tinha acabado de ser inclusive inocentado por um tribunal internacional no seu julgamento durante essa edição. Na verdade, assim, o julgamento é interrompido pelos Fenris, e não chega a um veredito na revista. Se você ler a revista, vai ver que não chega a um veredito. Mas as edições seguintes dá a entender que ele foi absolvido. Inclusive, eu tenho uma série que eu falei recentemente dela aqui, que é o encontro dos Vingadores, o confronto dos Vingadores com os X-Men. Cadê aqui? Oh, meu Deus. Onde eles vão falar com todas as letras que Magneto foi absolvido. Porque aqui eles vão tentar levar Magneto à justiça novamente. E quando eles tentam levar a justiça novamente, eles dizem o seguinte: ele vai ser julgado de novo porque surgiram novas provas. Então, dá a entender que naquele julgamento, com certeza, ele tinha sido absolvido, né? Tanto que eles querem fazer um novo julgamento. Bom, a equipe também vai ter tido um tempo onde ela esteve sob a tutela de Tempestade. Tempestade, depois que perde seus poderes, graças a uma arma construída por Forge para enfrentar os espectros, mas que tira os poderes dos mutantes, ela, durante um tempo, também foi mentora dos Novos Mutantes. Ela, inclusive, era mentora dos Novos Mutantes quando o Karma foi restaurada por Loki à sua forma original. E vão ficar um tempo sob a tutela de Magneto. Vão ser gratos pelos ensinamentos de Magneto, mas não vão se dar tão bem com ele, porque ele é um professor mais duro. O Magneto, mesmo redimido, é um homem muito torturado, que sofreu muito, e ele teme perder aqueles alunos, teme perdê-los fisicamente, teme que eles morram. A verdade é essa. Então ele os protege demais e é muito duro com eles, beirando fascismo. Ele não explica o motivo de suas ações, ele só os proíbe de sair, os proíbe de ir em missões, e eles começam a ficar sufocados e começam a se rebelar contra ele. Eles vão sofrer um duro golpe, escondido de Magneto, em A Queda dos Mutantes, uma saga que também tem vídeo aqui no canal. A gente já falou bastante dos Novos Mutantes sem fazer o vídeo deles aqui. Eu vou citar várias sagas. As que eu não colocar nos cards aqui enquanto eu estou falando, colocar numa playlist chamada Novos Mutantes, que eu vou pôr lá nas telas finais para vocês poderem conferir as nossas outras menções a essa equipe, porque ela tem um cânone muito grande, eu não vou poder falar de cada saga aqui, tá? Inclusive, estou falando tanto para vocês de outros materiais do nosso canal, sobre outras sagas, sobre outros grupos dos quais a gente acaba falando quando fala esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, eu sugiro que você se inscreva, peço que você se inscreva inclusive, não só para nos ajudar, mas para receber nossas notificações, conhecer nossos próximos vídeos, porque nós vamos revisitar esses cânones várias vezes, vamos falar mais de Novos Mutantes, vamos falar mais da X-Force, e você sendo inscrito, ativando o sininho, você vai receber essas notificações. Eu peço ainda que, se você puder, curta a nossa página lá no Facebook, facebook.com/FatorXMarvel, porque se você não receber a notificação do YouTube, lá na nossa página você vai receber pelo Facebook a notificação de que nós publicamos o link do vídeo. No dia que o vídeo sai, nós fazemos isso. Nós também colocamos chamada no nosso Instagram, né? FatorXMarvel616, que também somos nós no Instagram, você pode nos encontrar lá. Então, se você nos seguir nas redes sociais, se você for inscrito no canal, com certeza você vai saber dos nossos vídeos, né? E vai poder acompanhar toda a trajetória dos X-Men e de suas equipes
as equipes que orbitam os X-Men como os Novos Mutantes e tudo que nós já falamos deles e que vamos falar ainda, que vamos falar muito ainda. Bom, seguindo. Durante a queda dos mutantes, os Novos Mutantes vão sofrer um duro golpe com a morte de Cifra. Cifra vai morrer, ele vai entrar na frente de um tiro dado por um vilão contra Renée Sinclair, a Lupina, e vai morrer. Isso vai fazer com que Magneto fique ainda mais superprotetor e mais autoritário. E em seguida vai vir outra saga que também vocês vão encontrar na playlist. Inferno tem várias mudanças importantes no cânone dos Novos Mutantes, mas mudanças importantes mesmo. Então, alguns outros personagens da idade dos Novos Mutantes tinham sido apresentados em títulos paralelos, né? Teve uma minissérie chamada Anjos Caídos, que a Abril não publicou em português na época, que mostrava vários outros mutantes jovens fazendo seus próprios caminhos, né? E nós vamos conhecer Dynamite, que fazia parte do grupo de ladrões do Vanisher. Isso mesmo, o Vanisher, que eu falei recentemente, que fez parte da X-Force de Wolverine e que já tinha sido um vilão, um ladrão, um teleportador, que teve inclusive uma versão bem diferente, mas teve uma versão em Deadpool 2. Né? O Vanisher tinha um grupo de ladrões mutantes e Dynamite era um desses ladrões, desses punguistas, batedores de carteira que trabalhavam para o Vanisher, e ela aparece em Anjos Caídos, vai aparecer uma cópia do Homem Múltiplo, o próprio Mancha Solar vai ter sua participação na série. Depois, na revista X-Factor, no volume 1 da revista X-Factor, o X-Factor fingia que estava capturando mutantes, mas colocava sob suas asas, em segurança, mutantes que as pessoas, se outras pessoas fossem supostamente caçá-los, as matariam. Então eles vinham fingir que iam caçar mutantes, mas na verdade levavam o mutante em segurança. E existia na sede do X-Factor vários mutantes jovens que o X-Factor estava treinando. Julio Esteban Richter, que depois ia se tornar o Rictor. A própria Dynamite vai parar lá com o X-Factor também. Rusty Collins também apareceu em Deadpool 2, uma versão bem mais jovem que o rapaz que na verdade aderiu ao X-Factor, né? Apareceu agora em Deadpool 2 na forma daquele menino que o Deadpool primeiro rejeita, depois tenta proteger do Cable. E vários outros personagens que inclusive não permaneceram com a equipe. Mas esses personagens que estavam em X-Factor formaram uma equipe durante a saga Inferno, que eram os Exterminadores. E essa equipe se fundiu durante a saga Inferno, se fundiu aos Novos Mutantes também. Seus membros passaram a ser membros dos Novos Mutantes. A saga Inferno que também é gerada por um outro novo mutante, uma outra nova mutante, Illyana Rasputin. E Inferno é uma saga toda gerada pela interação dessa nova mutante de Illyana Rasputin com essa dimensão da qual ela fugiu. E como ela voltou dessa dimensão? Com a idade certa, o Professor X a colocou nos Novos Mutantes porque ela era uma adolescente, como Lupina, como Mirage. Ela é também um desses Novos Mutantes que entraram para a equipe no decorrer de suas aventuras. E Inferno é centrado nela, em sua relação com o Limbo. Uma saga muito importante também para o cânone dos Novos Mutantes. Surge Cable, o homem chamado Cable. Eu lembro, a primeira revista dos X-Men que eu li tinha esse título na capa, era X-Men 62 da revista Abril, e apresentava pra gente aquele que depois nós saberíamos é Nathan Christopher Summers, o filho de Ciclope com Madeline Pryor, que na mesma revista aparece ele lá sendo criado pelo Ciclope e pela Jean Grey depois de Inferno. Em Inferno também a mãe desse bebê também vai morrer, a saga que eu acabei de falar, né? Que é a Madeline Pryor, um clone de Jean Grey. E era a versão adulta dele já egressa do futuro, né? Depois a gente vai ver o bebê sendo levado para o futuro ainda, e a gente já tinha visto o Cable. Isso tudo vai ser revelado depois. Queria muito explicar isso melhor num vídeo sobre o Cable, inclusive porque está pedido aqui uma saga muito importante para o cânone do Cable, que é a Canção do Carrasco, e onde essa origem dele tem tudo a ver com a saga. Mas hoje eu estou falando do Cable porque o Cable vai se tornar o novo tutor dos Novos Mutantes. Durante o Inferno, os Novos Mutantes vão ver Magneto, uma das mudanças aqui que é importante citar, vão ver Magneto às voltas com o Clube do Inferno. Eles não sabem, uma das coisas que Magneto fez com esse seu autoritarismo foi deixá-los às cegas. Mas eles não sabem que ele se infiltrou no Clube do Inferno por ordem de Tempestade. Mas eles não têm quem consultar, porque durante a queda dos mutantes, os X-Men foram dados como mortos e não avisaram nem o Magneto nem os Novos Mutantes disso. Então, ao ver ele durante a saga Inferno agindo junto com o Clube do Inferno, essa equipe decide não voltar para o Instituto Xavier. E aí,
como eu disse, eles tinham se fundido com os Exterminadores, eles voltam pro X-Factor, que era onde os Exterminadores viviam. E aí vira tudo Novos Mutantes. Eles vão ter várias missões junto com o X-Factor, mas vão conhecer o homem chamado Cable, vindo do futuro, só que ele não disse que veio do futuro, ele vai ter um confronto lá com a Força Federal, vai tentar prendê-lo. Nós vamos ver que todo mundo na história já conhece o Cable, menos a gente. A Força Federal tenta prendê-lo, a Mística conhece ele, os caras do governo conhecem ele, vai aparecer a Frente de Libertação Mutante, que é coordenada pelo Conflito, conhece o Cable também. O Cable vai enfrentar esse pessoal todo, vai sair muito arrebentado da luta e vai ser socorrido pelos Novos Mutantes quando ia ser preso pela Força Federal. E a partir daí os Novos Mutantes, eu confesso, é um roteiro bem fraco, viu? É um fiozinho assim que justifica, mas os Novos Mutantes simplesmente vão passar a ser alunos do Cable e vão deixar o X-Factor. A única pessoa ainda que vai ter autorização para isso vai ser a Renée Sinclair, que vai receber a autorização da Moira McTarget, que ela era protegida da Moira. Ela é escocesa, vivia na Escócia, e a Moira a protegeu de um padre que abusava dela verbalmente, abusava fisicamente, mas com agressões, né? Não sexualmente, mas com agressões, porque dizia que ela era filha do demônio, por causa dos seus poderes mutantes, por causa dos seus traços, né? Porque ela mantém alguns traços lupinos mesmo na forma humana. Esse padre se dizia tio dela, mas depois nós vamos saber em outras revisitações ao cânone dela que ele é inclusive seu pai, na verdade, e por isso a trata tão mal. Ele vê nela o pecado dele, que ele não deveria ter tido relações sexuais, muito menos ter tido uma filha, né? Mas Moira é quem a protege, como se fosse sua mãe, e Moira vai autorizá-la a seguir com Cable. Tudo bem, é uma Moira já um pouco manipulada pelo Rei das Sombras, estava ali os prelúdios da saga da Ilha Muir, mas ainda é a única das personagens que vai ter autorização para seguir com Cable, o resto vai sozinho. E a equipe vai começar a sofrer transformações, já logo em seguida a Cable se tornar seu tutor. Durante a saga Programa de Extermínio, o alienígena Warlock vai ser morto. Renée Sinclair vai ser transformada em uma mutoide, vai chegar a se reunir aos Novos Mutantes, mas vai decidir não deixar Genosha, vai decidir continuar em Genosha até que se encontre uma cura para sua condição, né, de uma mutoide condicionada. E os Novos Mutantes já vão voltar sem ela e sem o Warlock. Rictor já estava desconfiado de Cable desde que chegava, porque ele tem memórias de quando ele era criança e que Cable matou seu pai. Ele tem um pouco de dúvida disso, mas ele chega cada vez mais à conclusão que aquele é o homem que assassinou seu pai. Seu pai, traficante de armas, um criminoso, mas que nas memórias de Julio não é nada disso. E ele vai... aí, além dessa desconfiança, dessa memória, em determinado momento, ele gosta muito de Lupina, e ao perceber que eles não vão voltar para resgatá-la, né, ela ficou por vontade própria, não há resgate a fazer, mas ele também vai deixar a equipe, diz ele que para buscá-la, mas ele não vai chegar em Genosha, né, ele vai tomar outros caminhos, depois vai inclusive voltar para se enfrentar com Kiko. E Mancha Solar vai ser informado da morte de seu pai, Manuel da Costa, um grande empresário brasileiro, inclusive as revistas citam como dono de uma emissora, da maior emissora nacional, viu? Do nosso país. E ele vai é parte de um plano, ele foi assassinado por Gedeão, um ex-eterno, que depois vai ser inimigo da X-Force, que já é inimigo de Cable. Ele é envenenado para que Mancha Solar não só deixe os Novos Mutantes, como também, ao voltar a assumir seus negócios, Gedeão, que dizia que era amigo de seu pai, vai ser seu tutor e começar a prepará-lo para se tornar um inimigo de Cable e inclusive tentar condicioná-lo. Mas Mancha Solar também vai deixar os Novos Mutantes. E os Novos Mutantes vão começar a receber membros novos, até que no número 100 a revista é cancelada, e aí nós vamos ter X-Force número 1 com Cable, apresentando sua nova equipe, completamente diferente, mas com vários membros dos Novos Mutantes. E aí a gente vai entrar em um outro vídeo que eu já fiz aqui, que é o vídeo número 1, da playlist X-Force, mostrando a X-Force original que surge aí das cinzas dos Novos Mutantes. Bom, nosso resumo de hoje da trajetória de Os Novos Mutantes aqui, do X-Men, principais personagens, essa playlist do Fator X, acaba aqui. Espero vocês para os nossos próximos vídeos, Saga da Ninhada, como eu já falei no domingo, o próximo X-Men, principais personagens, e nós vamos ainda falar dos Novos Mutantes muito, vamos falar de várias outras equipes mutantes, então fica aqui sempre o convite, se inscreva no nosso canal, e se você gostou do vídeo, por favor curta o vídeo, compartilhe, divida com seus amigos.
Além dos vídeos do nosso canal, sempre recomendo a vocês, o link sempre está aqui na descrição, os vídeos do Estúdio Maçã, um outro canal sobre X-Men e que está contando a trajetória da equipe mutante em ordem cronológica. Já está lá no seu vídeo de número 113, um trabalho muito bom de pesquisa que vale a pena ser conferido. Você pode conferir dando uma olhada nesse link aqui, clicando nesse link na descrição do nosso vídeo, vai ser redirecionado ao canal e pedir que você se inscrevesse no meu canal. Se gostar do Estúdio Maçã, e eu acredito que você vai gostar, se inscreva no canal deles também. Muito obrigado e até a próxima.